Olá, nós iremos aprender como você fazer um projeto de TCC de maneira muito rápida, simples, mas eu vou te mostrar alguns passo a passo, sabe? Como, por exemplo, você tem que pensar primeiro no seu tema, e aí você tem que ser um tema que você realmente esteja apaixonado por esse tema, um tema muito interessante para você e também que seja também interessante para o seu orientador. Por que eu estou dizendo isso? Porque normalmente nesse ponto que muitas pessoas cometem o erro de pegar alguém que não é especialista na área ou alguém que nem indica alguém para você fazer esse TCC. Então, na maioria das vezes, são pessoas que realmente não queiram fazer, não queiram colaborar e nem queiram participar do seu TCC. É porque não é muito a praia dele ou dela, ou não é da especialidade, principalmente da especialidade. Ela não é especialista naquela área. Então isso vai lhe ajudar a definir o escopo do seu trabalho, sabe? E aí você vai definir algumas coisas, como o período, sabe? Aonde você vai fazer, você já sabe? Os aspectos serão abordados, você fará isso com o seu orientador. Mas a definição de um problema a partir desse tema é onde você vai se perguntar, sabe? Aonde você vai perguntar qual seria o problema daquele tema ali, ou daquele assunto. E aí você vai, em alguns casos, formular a hipótese. Que a hipótese é nada menos do que uma resposta provisória, sabe? É algo que poderia ser aplicável e aí você pode apresentar essa resposta provisória, sabe? Que vai ser aí testada ao longo da construção do seu projeto ou do seu TCC definitivo, sabe? Mas quando ir para o definitivo já vai com algo já delimitado. Então, o projeto você vai definir isso no TCC2, aí você já vai realmente trazer sem a necessidade de uma suposta hipótese. Você já vai responder isso no próprio TCC2. E aí você vai escrever no momento, logo em seguida, a definição dos seus objetivos, onde você vai colocar o objetivo geral, sabe? E aí o que é que você pretende alcançar com sua pesquisa e os objetivos específicos, que seriam a resposta lá no futuro desse TCC definitivo, TCC2. E aí eu já falei, primeiro, escolha o tema, segundo, definição do problema, terceiro, que seria a formulação de hipótese, o quarto seria esse do objetivo geral e específicos. O quinto seria a revisão bibliográfica, e aí você faria uma vistoria nas bases de dados, e aí você tem que procurar na base de dados tal, na base de dados tal, sabe? Para você saber o material. Se você for de medicina, aí tem que ser Vancouver, se for psicologia, às vezes você pode fazer isso entre PepsiCo, Cielo ou até mesmo o PubMed, você pode fazer isso também. E aí você tem que buscar nessas bases de dados só a formatação que diferencia. Vou colocar um abre aspas aqui, a Vancouver. Vancouver é a modalidade das normas para a área de medicina, a psicologia, então as normas. Quando eu disse para você buscar na base de dados, você tem que buscar na base de dados da PubMed, você pode buscar em outros, Lilacs, pode buscar, tem outras fontes também que você pode buscar, tem muita bibliografia eletrônica nas instituições que você pode procurar também. Agora, a norma que você vai utilizar nessa parte de medicina seria a Vancouver, não a base de dados, viu? Só para fazer o recorte aqui. E no 6 seria a definição da metodologia, e aí como você vai direcionar, definir as técnicas que serão utilizadas, sabe? É onde você vai utilizar, por exemplo, para um futuro um questionário ou análise documental, e aí você vai fundamentar isso numa parte aqui que entraria o resultado de discussão lá no futuro e tal, mas isso aí não é para agora. O que é para agora? Só essa parte até a parte 6, e aí entra a parte 7, que seria o cronograma, sabe? O cronograma é você saber como você pode dividir o seu projeto, orçamento também que entra na parte 8, e aí os custos, que aí não entra muito
apresentei, a 9 ficaria a referência preliminares, que aí você vai utilizar as normas que tem a ver com se é a medicina Vancouver, se for as outras áreas das normas, você pode usar a APA ou a BNT, mas eu vou colocar aqui a BNT, sabe? Que vai ser formado pela BNT. Então essas seriam as 10, sabe? Seria os 10 passo a passo para você fazer um TCC impecável, que aí tem a ver com o projeto TCC1, e aí você vai colocar ali, você vai colocar tema, você vai colocar o problema, você vai colocar a justificativa, você vai colocar o objetivo geral, os específicos, a fundamentação teórica, onde você vai descrever um pouco sobre o tema, mais baseado um pouco no histórico bibliográfico, que é uma pontinha de uma pequena revisão que você vai fazer, entendeu? Aí depois a parte ali que você fecha essa parte da fundamentação teórica, você encerra ali com a parte bibliográfica que você coloca e tal. Quando você vai para o TCC, se você coloca considerações finais, porque você ainda está em projeto, você não está no definitivo, então não precisa se colocar no projeto considerações finais, nem resumo. Então esses passo a passo seriam essenciais para você fazer um TCC, projeto bacana, e até mesmo ser um gancho para você fazer o TCC do definitivo. Então, fale o que você achou desse passo a passo, a gente vai fazendo algumas considerações, colocando de maneira clara para você. E dê seu joinha, compartilhe, deixe seu comentário também, me siga, para que a gente possa aumentar esse grupo aqui, tá bom? Forte abraço para vocês.